Fala família, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rony, pessoal. Não se esqueça de deixar aquele like já no começo desse vídeo. Se inscreva no canal para dar aquela força para nós, pessoal. E siga nós também lá no Instagram. Nada que saia aqui nos vídeos, gente, tá lá no Instagram. Então corre lá e segue nós lá no Instagram. Gente, hoje é um vídeo de respostas às perguntas que vocês fizeram lá na aba comunidade, lá no YouTube. Tem muita pergunta, então eu vou dividir esse vídeo, gente, em duas partes, porque tem muitas perguntas. E vou ser, assim, bem breve nas respostas, senão teria que ter parte 3 também, gente. Então eu vou fazer parte 1 e parte 2, tá, gente? Parte 1, parte 2. Então você que tá vendo esse vídeo, não esquece de ver o outro, porque tem muita pergunta. Então, vamos lá. Começando com as perguntas, gente, vou ser bem direto nas respostas, tá? Senão vai dar até parte 3, parte 4 aí. Primeira pergunta do Coit. Coit, grande abraço pra você e toda a sua família. Tem um filho de 13 anos e um de 4 anos. Como seria a ida deles para o Japão? Em relação a escolas, seria difícil conseguir uma escola de brasileiros? E quais cidades será que estão mais estruturadas para isso? Pois a possibilidade de ir para o Japão com a família é grande. Obrigado, família! Tem um filho de 13 e um de 4, certo? Em relação à escola, seria difícil conseguir uma escola de brasileiro? Coit, aqui não seria difícil conseguir uma escola de brasileiro. Eu acho, no caso do seu filho ou filha não ser de 13 anos, é mais difícil a adaptação deles aqui no Japão. Já viveu muito tempo no Brasil, já estudou no Brasil, então a dificuldade é muito grande. Teria que ser uma escola brasileira. No caso do seu filho de 4 anos, poderia entrar normalmente no Koen, gente, na escola japonesa, e depois ir para o Shogaku. Então a adaptação seria muito mais fácil, mas no seu filho de 13 anos a adaptação seria difícil, teria que ser uma escola brasileira. E tem algumas escolas brasileiras aqui em Aichi, tem aquela escola Alegria de Saber, escola boa. Essa escola Alegria de Saber, ela é certificada pelo MEC. E é uma escola muito boa, viu, Coit? Então, se você viesse pra cá com a sua família, um filho seu de 13 anos na escola brasileira e o outro na escola japonesa, seria mais fácil a adaptação deles. Certo? Agora a pergunta da Paula Urashima. Paula, grande abraço pra você, tudo de bom pra você, pro Rodolfo, pra todo mundo aí da sua casa, gente, pro Dudu, pra Yasmin, certo? Você acha que o Japão vai isentar a elegibilidade para o estado de São Paulo? Eu acho difícil, viu, Paulo? Eu acho difícil. Isso quem pode responder melhor é a Susan, da Susan Tour, fazendo propaganda pra Susan. Tá? Ela é uma agência de empregos no Japão, tá, gente? Então qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à documentação, em relação a visto, pergunte para a Susan. Paula, eu vou perguntar para a Susan, mas bem difícil essa possibilidade, tá? Como era essa questão antes da pandemia? Era uma maravilha tirar visto. Na minha época, que eu trabalhava com a Susan, que a gente acompanhava os clientes para tirar visto, visto de Sansei saía uma semana saiu visto. Depois aumentou esse prazo para 2 semanas, a burocracia aumentou, certo? E conforme o tempo vai passando, eu creio que mais dificuldades vão impor, né, para você conseguir tirar o visto. Não é na empreiteira nossos fiadores? Sim, é na empreiteira os fiadores. Quando você acerta o serviço, gente, como empreiteira, ela vai providenciar a passagem para você, vai providenciar o serviço para você no Japão, aqui no Japão. Ela vai providenciar todinho, gente, desde a documentação do visto, a sua chegada no Japão e o seu serviço. Então, eles vão ser os seus fiadores. Pretende ter mais filhos, Paula? Não, a gente não pretende ter mais filhos, Paula. A Rafa, o Nick, glória a Deus, está de bom tamanho. Foi o que a gente pediu para Deus, um casalzinho. Então, a gente não pretende ter mais filhos. Vão ficar felizes se eu morar pertinho de vocês? Com certeza! Nós estamos esperando vocês aqui pra gente tomar café junto, sair pros parques e sair pra restaurante, um monte de lugar. A gente está esperando vocês, viu? Vocês sabem Nihongo? Paula, Nihongo é muito difícil. Eu não falo que eu sei muito. Então, sempre você vai entender mais do que falar. Mas assim, eu me viro bem aqui no Japão. Me viro bem. Só essa questão de médico, os termos médicos eu não sei. Mas eu me viro muito bem aqui no Japão. A Lenara tá aprendendo Nihongo. E a Rafa, como ela tá aprendendo Nihongo na escola, ela tá passando muito isso pra nós. Então a Rafa tá ajudando tanto na leitura de kanji, hiragana e katakana eu sei, mas tanto na leitura de kanji quanto em falar certo. A Rafa tá ajudando bastante nessa questão. Agora a pergunta da Ana. Ana, grande abraço, tudo de bom, viu, Ana? Você também logo vai estar aqui no Japão, né? Vamos ver se dá certo a gente tomar um café aqui no Japão. Qual é a comida favorita de cada um na casa de vocês? Rafael, macarrão.
O Nick é carê, o Nick ama carê. Eu sou o basicão, gente, mas assim, é o arroz, feijão e um bife. Mas assim, o preferido mesmo, eu gosto muito de estrogonofe, gente, muito estrogonofe. E a Lenara, gente, frango ao molho com polenta. Comida favorita da Lenara, gente. Aqui em casa é isso aí, tá? Como você e a Lenara tiraram carteira de motorista no Japão? É difícil? Ana, é difícil. É difícil tirar carta, depende muito do instrutor seu, do seu avaliador, depende muito de onde você vai tirar carta. Eu, graças a Deus, consegui passar de primeira e a Lenara passou de segunda. Né? A Lenara reprovou uma vez e passou na segunda, mas tem muitos casos, gente, que reprovaram 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes aqui no Japão. Por causa que na hora da prova, gente, você não pode errar. Você não pode errar qualquer coisa, eles já te reprovam na prova. É difícil tirar carteira aqui. Mas assim, não é impossível, tá? Não é impossível. O que você fazia na fábrica de parafusos especificamente? Fazia o parafuso do encosto de cabeça dos carros da Lexus. Os carros da Lexus, eles têm uma regulagem de altura e de movimento aqui, de frente para trás. E essa regulagem, ela é automática, né? Não é manual, você não puxa o encosto de cabeça assim, é um botãozinho, vai um parafuso nesse encosto de cabeça. E eu fazia esse parafuso. Meu serviço é assim bem rigoroso, bem kibishi a gente fala, por ser os carros da Lexus. Tinha que fazer 2 pontos de solda num copinho, tinha que te lixar, fazer quença 2 vezes, desentortar esse parafuso, tudo isso, né, em um parafuso desse tamanho aqui com um copinho acoplado. Esse era o serviço que eu fazia lá na fábrica de parafusos. Victor Lage, como é a rotina no Japão com filhos pequenos? Eles estudam em escola japonesa ou brasileira? Vamos lá. Eles estudam em escola brasileira, Vitor, tanto a Rafa quanto o Nick. E a rotina nossa aqui, gente, a gente prioriza muito ficar com eles. A gente chega do serviço cansado, queria sentar no sofá, pegar no celular, né, gente, e ter o tempo pra nós. Sabe o tempo pra nós? O que é tempo pra nós, Rony? É sentar e ficar vendo o Instagram, é sentar vendo o YouTube as coisas que você gosta. Só que a gente não faz isso, a gente chega em casa cansado, faz o que tem que fazer, a Lenara faz janta, a gente arruma as coisas do serviço e procura esse tempinho, essas poucas horas que a gente tem, dedicar a eles, gente. A rotina com eles aqui no Japão é cansativa, mas assim, ao mesmo tempo é prazerosa estar com eles e proporcionar para eles muita coisa, gente, muita coisa que a gente não poderia dar no Brasil para eles. Tanto passeio em parques, tanto roupas, tanto besteira, sorvete, chocolate do bom, gente. Materiais escolares deles são bons e é barato, gente. E tudo isso é muito prazeroso viver toda essa rotina com eles. Agora a pergunta da Sandra e do Mar. Quanto tempo vocês estão no Japão? Eu fiquei 4 anos no Japão, gente, da primeira vez que eu vim. Solteiro. E agora com a Lenara, faz agora em agosto, gente, 3 anos que a gente está aqui no Japão. E ficamos mais 2 anos e 2 meses da outra vez que a gente veio. Então eu, com a Lenara, as crianças em família, vai fazer 5 anos mais ou menos agora em agosto, gente. Já presenciaram algum tufão? Presenciar um tufão, gente, aquele negócio preto rodando, não. A gente já pegou muito vento, que foi um alerta de taifu, né, que é um tufão. Muito vento e muita chuva, isso aqui a gente já pegou aqui no Japão. Pretende voltar algum dia para o Brasil? Sim, pretendemos sim. Eu sempre falo nos meus vídeos, gente, um dia a gente vai voltar. Assim que a gente concretizar o nosso objetivo aqui no Japão, um dia a gente vai voltar para o Brasil sim. No seu trabalho tem muitos brasileiros? Aqui na Mitsubishi, onde eu trabalho, gente, não tem muito brasileiro. A coisa de 1 ano atrás, falaram que tinha pouquíssimos estrangeiros. Agora que está começando a entrar uma leva muito grande de brasileiros e outras nacionalidades, mas assim, não tinha muito estrangeiro há um pouco tempo atrás. E como está a pandemia aí no Japão? Depois que começou essa guerra na Ucrânia com a Rússia, pouco se fala da pandemia aqui no Japão. Tirou o estado de emergência, que bares e restaurantes ficavam até às 8 horas da noite, né? Agora não tem mais isso. E os casos estão diminuindo bastante aqui no Japão, graças a Deus. Pergunta da Karen. Fala família, gostaria de saber como é a carga horária realmente. Só dá para viver nos feriados? É uma rotina puxada? Forte abraço. Karen, é o seguinte, a carga horária aqui é basicamente igual a carga horária do Brasil, são 8 horas. Não é obrigado a fazer hora extra aqui no Japão, se bem que muitas fábricas, assim, necessita que você faz.
por causa que a produção ela aumenta e diminui aqui no Japão. Então, quando está alta a produção, você vai fazer hora extra, além de ganhar mais, mas não que você seja obrigado a fazer hora extra, certo? Então, dá pra ter uma rotina, você tá falando da rotina aqui. A rotina é uma rotina normal, gente, como rotina no Brasil. A gente só fala que no Brasil parece que o horário ele passa mais devagar. Aqui no Japão parece que a hora passa mais rápido. Mas se você colocar em tempo, em relógio, a mesma carga horária daqui e a mesma rotina, você faz a mesma coisa no Brasil. Né? Você entra às 8, sai às 5, ou entra às 8, sai às 6. Se você trabalha só de manhã, você vai dormir umas 11 horas da noite, meia-noite, né? Para acordar às 6 horas da manhã de novo. Então a rotina é praticamente a mesma, só que aqui no Japão parece que a hora passa mais rápido. Pergunta do Idio Ícaro. Quais as maiores vantagens e desvantagens de ter filhos no Japão? A vantagem, gente, de você não ter filho no Japão é que você pode fazer muita hora extra. Né? No caso, se for um casal, pode entrar na mesma fábrica ou até em turnos alternados. A mulher pode ficar de dia ou o homem à noite, turno alternado. Pode essa possibilidade, mas não tem porquê, porque não tem filho, mas pode também essa possibilidade. Ou os dois entrar na mesma fábrica, tem muita fábrica que paga o mesmo salário aqui no Japão, 1.400, 1.500, 1.600 por hora para homem e para mulher, então dá para juntar muito dinheiro, certo? E se você não tem filho, gente, dá para você pegar uma mochila, colocar nas costas e viajar esse Japão inteiro aqui sem preocupação. E a grande vantagem de ter filho no Japão aqui é os benefícios que o governo te dá. Você não paga médico, nem remédio, consulta, nada até os 16 anos e você tem ajuda todo mês, ajuda do leite, o Kodomo TAT. Então essa é a grande vantagem, gente, de ter filho aqui no Japão. Continuando, pessoal, pergunta do Mauro. Grande abraço, Mauro. Tudo de bom pra você aí. Rony, já pensou como seria a vida de vocês hoje no Brasil? Passa pela sua cabeça voltar para o Brasil somente depois que se aposentar no Japão? Vocês pagam aposentadoria no Brasil? Vamos lá, começando de trás para frente. Gente, a gente não paga aposentadoria no Brasil. Pagamos aqui o Shakai Hoken, que é o plano de aposentadoria do Japão, mas no Brasil nós não pagamos, tá? A gente procura investir o dinheiro, certo? Porque a gente acha mais vantajoso investir esse dinheiro, ter um retorno maior do que pagar a aposentadoria do Brasil. Você não pode gastar o dinheiro, tá, gente? No nosso caso, a gente não está pagando, mas está investindo o dinheiro de outra forma. Já pensamos sim como seria a nossa vida no Brasil hoje. Eu fico me perguntando o que eu estaria fazendo, a Lenara também, o que estaria fazendo. E a gente, assim, pensa, né? O que a gente estaria fazendo. Mas a gente já se colocou em alguma situação de estar trabalhando no Brasil e as crianças estudando em escola brasileira, sim. Já passou pela nossa cabeça, viu, Mauro? E se passou pela nossa cabeça, gente, voltar para o Brasil, certo? Depois se aposentar no Japão. Não, isso aí não. A gente se pensa em voltar para o Brasil antes de se aposentar aqui no Japão. A gente pensa em voltar antes, gente, porque senão a gente ia voltar, assim, ia demorar muito pra gente voltar pro Brasil, certo? E a gente não pretende ficar muitos anos assim, gente, né? Então a gente pretende voltar antes de aposentar aqui no Japão. Pergunta da Suelen Morishita. Como foi a adaptação da Rafa quando foi ao Japão, principalmente escola, e o fato de ir sozinha para a escola? Vocês como pais tiveram medo? A adaptação da Rafa a gente até achou que ia ser mais difícil, mas a Rafa foi para a escola japonesa a partir dos 2 anos e 8 meses mais ou menos que ela começou a ir para a escolinha japonesa, e a adaptação dela foi rápida. A gente até ficou espantado assim. Então ela se adaptou muito bem à escola japonesa e no começo a gente teve medo da Rafa assim que entrou no Shogaku e tem que ir sozinha para a escola, a gente teve medo. Mas como você vê muita criança aqui no Japão indo sozinha, você fala assim, não, gente, não tem por que ter medo, porque todo esse mundo de criança aí, né, vai sozinha para a escola e é uma coisa incrível, gente. A hora que uma criança coloca o pé na rua, todos os carros param. É certo que eles vão atravessar somente quando o farol está verde para eles passar. Mas assim, se você colocar um pé na rua e o farol estiver verde para eles, mesmo assim eles param para você passar. Tanto criança como adulto, gente. É um costume deles. E também tem um líder. Cada grupinho tem um líder, um maiorzinho que vai com uma bandeirinha. Então ele vai na frente. A hora que o farol abre, o líder
fala para eles passar, então ele deixa passar todo mundo, né? Depois ele pega e passa. Então é super tranquilo deixar as crianças ir sozinhas aqui no Japão. Pergunta da Larissa Yukari. Qual o lugar mais legal que já visitaram no Japão? Assim, não visitamos muitos lugares, mas pretendemos visitar sim mais, muito mais. Aproveitar tudo que o Japão tem a nos oferecer de paisagem, de parques, enfim, tudo. Mas o lugar que mais me encantou, assim, gente, foi a Disney. A Disney me encantou muito. Assim, encanta adulto, encanta criança. Pra mim foi um lugar fantástico, foi o lugar mais legal que eu já fui. Eu já fui para Universal Studios, mas a Disney tem um ar mágico, não sei explicar, e foi o lugar que mais me encantou lá na Disney. Pergunta do Rod. Minha pergunta: como é ir com crianças pequenas se é muito difícil a adaptação delas? É uma preocupação a mais você vir para o Japão solteiro e vir casado com filhos. A adaptação deles, gente, varia de criança para criança, certo? Mas assim, não é bicho de sete cabeças. Você vai trabalhar menos do que você trabalhava quando era solteiro aqui no Japão. A sua carga horária você tende a diminuir. Geralmente a mulher não faz hora extra e cabe ao homem fazer mais hora extra, né? Mas mesmo assim, sempre que quando eu tinha serviço de sábado, por exemplo, eu não pegava, optar, né, por ficar com a família e sair com as crianças. Pergunta da Luciana Fernandes. A minha sogrinha linda, gente. Meu genrinho lindo, você vai demorar para voltar para pertinho de mim? Vocês estão com muita saudade de mim? Nós estamos morrendo de saudade de você. Inclusive, não só de você, como todos, né? A gente sente muita saudade. Sério mesmo, sogrinha, do coração. E a gente fica falando, eu e a Lenara, fala assim, nossa amor, né? Será que a gente vai ficar muito tempo aqui no Japão? Né? Eu falo assim, amor, a gente tem que concluir nossos objetivos para poder voltar. Enquanto a gente não concluir, não tem como a gente voltar. Mas a gente tá com muita saudade, sogrinha. E o nosso lugar é aí, pode ter certeza, tá? Bom, pessoal, eu respondi todas as perguntas que vocês fizeram lá na aba de comunidade, gente. Muito obrigado pelas perguntas que vocês fizeram. Vou dividir esse vídeo em parte 1, parte 2, então não esqueçam de assistir a parte 2 desse vídeo, tá? Respondendo as suas perguntas, certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar um like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal e venha fazer parte da nossa família. Até o próximo vídeo. Bye, bye, Matané.